perdeu-se muito poder de compra. Esta inflação brutal, tudo o que nos tem vindo a acontecer, faz com que as pessoas vivam de facto mal. E isso também, apesar de os intelectuais não quererem saber muito disso, porque o dinheiro é sempre um assunto terrível nas conversas, mas é a verdade. É verdade, as pessoas precisam de viver melhor, as pessoas precisam de ter tempo para não serem tão manipuláveis, precisam de ter tempo para não terem desejo de vingança. Ter tempo para o ócio, ter tempo para pensar, ter tempo para escutar. Para escutar e para não estarem neste desejo de vingança, para não estarem do circo a arder. Não votar para ver o circo a arder. E estamos nestes tempos. 50 anos depois do 25 de Abril. O que é triste, não é? Comemorar os 50 anos do 25 de Abril com o terceiro maior partido, sem um partido como o Chega, é muito triste, mas isto deve-nos fazer refletir sobre o que é que nós fizemos durante nós, a sociedade, nós pessoas, nós humanos que temos papel na sociedade, o que é que fizemos. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Esta é a terceira vez que a minha entrevistada vem ao meu podcast. Não há duas, sem três, e Dulce Maria Cardoso só há uma. Dulce é das escritoras portuguesas que mais gosto de ler, de escutar e de trocar ideias. Porque é inteligente, tem um olhar crítico, atento e diferenciado, que nos ajuda a sair da espuma dos dias e do pensamento formatado. É generosa na forma como fala de si e se revela. E é da turma dos desalinhados ou desengrenados do sistema. E não faz por caber, parecer ou soar bem. E isso é bastante cativante e libertador. Dulce Maria Cardoso é autora de 5 romances que lhe valeram inúmeros prémios, como O Chão dos Pardais, Os Meus Sentimentos ou Campo de Sangue. O livro O Retorno é uma das suas obras mais elogiadas, que acompanha um adolescente cuja família regressa a Portugal após a descolonização, tal como aconteceu consigo, e que o Expresso e o Público distinguiram como livro do ano. O seu último romance, Eliette, de 2018, tem sido outro caso sério de popularidade, aclamado pela crítica e pelos leitores. Considerado também o livro do ano pelo Expresso, Público e JL, venceu o Prémio Oceanos em 2019 e foi finalista do Prémio Fémina. Uma obra com um final em aberto que faz parte de uma trilogia que aguarda o segundo volume. Para quando o regresso das aventuras e desventuras de Eliette? Bom, deve ser a pergunta mais repetida e cansada que Dulce anda a escutar há 6 anos. Um projeto adiado pela pandemia e por outras razões pessoais, talvez até cósmicas, vamos dizer assim, mas que estou certo vai ter um fim à vista. Até porque consta que a personagem Eliette lhe entra nos sonhos, a reclamar a vontade de aparecer rapidamente nos próximos volumes para se explicar e se cumprir. E voltar às nossas vidas, claro. Isto porque as personagens dos seus romances parecem mesmo de carne e osso, como nós, com todas as sombras, contradições, ridículos e contrastes que todos temos e raramente ou nunca confessamos. E falo de Eliette como falo de Violeta, de Os Meus Sentimentos, ou do jovem Rui de O Retorno e tantas outras personagens que saíram da cabeça de Dulce, mas que são o nosso espelho, de alguma maneira. É o poder da literatura. Os romances de Dulce Maria Cardoso estão traduzidos em várias línguas e publicados em 2 dezenas de países. Como é que histórias tão portuguesas chegam a leitores e leitoras de países e culturas tão distintas? Quanto mais local a história, mais universal, já ouvi dizer. Gostei da ideia, que vai contra a tendência de um mundo globalizado, cada vez mais igual, impessoal, de lugar nenhum, como o free shop de um aeroporto. Autora das crónicas Autobiografia Não Autorizada na Visão, que resultaram em 2 livros, Dulce já afirmou que a escreve num registro de autoficção por achar que a melhor maneira de contar a verdade é inventar
A Melhor Mentira que a Sirva. Uma espécie de falar a verdade a mentir de Almeida Garrett Tete, um jogo de máscaras que parece revelar mais do que esconde. Será assim? Vou perguntar. Há alguns temas que estão nos seus romances que eu quero trazer à baila. A ferida colonial provocada pelo Império Português que ainda está a procurar, a sexualidade e o desejo das mulheres que anda demasiado na sombra, a solidão, tantas vezes acompanhada, o Tinder, surpresa, os amores esmorecidos ou por inventar, os vícios tóxicos do patriarcado ou os novos herdeiros de Salazar que se sentem abandonados pelo sistema e anseiam por um pai tirano que lhes dê porrada, lhes retire a liberdade e lhes coma as vísceras, a começar pelo coração. Numa das últimas vezes que falámos, Dulce Maria Cardoso denunciava que não tratamos bem os nossos mais velhos, que ninguém quer saber deles, que somos uns ingratos, ambiciosos e tontos. O que aqui se diz de nós e da nossa sociedade? Andamos domesticados ou treinados para produzir e consumir e não para cuidar e amar os mais frágeis, os que deixam de produzir? Vou também perguntar. Depois de Eliette 2018, muita coisa aconteceu e o mundo, na verdade, não parece o mesmo. Depois da pandemia há uma série de crises que têm aumentado. A crise dos refugiados, a crise climática, a crise das democracias e o crescimento da extrema-direita. Veja-se as europeias. É este o novo normal? Qual o poder da literatura para sairmos do pensamento estagnado, movediço, a exalar pântano? Vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Olá, Dulce Maria Cardoso, bem-vinda, bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Obrigada, Bernardo, é sempre um prazer e que boa apresentação, muitos elogios, fico muito contente. Apesar de eu não saber receber bem elogios, fico aqui sempre com esta não cara. Não sabes? Não, é uma coisa que tenho que aprender. Obrigado por teres vindo, vamos saltar juntos, vamos conversar? Vamos dizer. Vamos. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Então eu começo por isto, pelas crises, as novas crises, este novo normal. Acabo de falar de várias delas que se acumulam. O mundo parece estar a mudar muito depressa e a vida normal, pegando no subtítulo de Eliette, já não é o que era, pois não? Não, eu também tenho consciência que a vida normal se calhar nunca foi normal, ou seja, nós criamos esta ideia mítica de uma vida normal que poucas pessoas terão acesso a essa vida normal agora e desde sempre. Mas, de facto, nesta altura, a mudança é mais vertiginosa. A pandemia mudou-nos, para mim, significativamente, ainda que façamos de conta que não nos mudou e que a nossa ânsia foi restabelecer a normalidade, a tal normalidade, mas acho que mudou-nos muito. Em termos comunicacionais, em termos de presença, em termos de atenção aos mais velhos, ou seja, a pandemia banalizou uma série de comportamentos que depois os continuamos a adotar, já sem obrigatoriedade e a justificação do vírus. Portanto, acho que nos afastamos mais, acho que ficamos mais sós. E depois temos sempre a tecnologia, não é? E em relação à tecnologia andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Acelerados, não é? Não é tanto acelerados, é desajustados quanto a mim, porque o que acontece é que há muito investimento na tecnologia, em todo o tipo de tecnologia, não estou só a falar da que normalmente as pessoas falam, das redes sociais do eu digital, e não há pensamento associado a isso, ou seja, os Estados não investem em pensadores, em filósofos, em antropólogos, ou enfim, em toda esta gente que pensa sobre o que parece ser inútil. E depois andamos a correr atrás do prejuízo porque a tecnologia impõe-se e nós vamos atrás sem perceber se aquilo é bom, se é mau, quais são os perigos. Agora, por exemplo, andamos todos entusiasmados com a inteligência artificial e a falar com não sei quantos robôs que nos dão respostas fantásticas, mas já me mandaram
uma entrevista com a minha voz que não fui eu que a dei. Fizeram Uma entrevista com a tua voz que não sim. foste tu. Pois. E era credível? Eu dizia tantos disparates como eu costumo dizer normalmente. Nisso não havia diferença. Os disparates eram os mesmos, mas não eram os meus. Portanto, eram disparates criados a partir... Portanto, alguém escreveu um texto, copiou a minha voz, fez-lo por brincadeira. Tanto é que me mandou a dizer, olha, lembras-te de ter dito isto. Mas é assustador pensar que daqui a uns tempos... depois, a partir de certa altura, o sotaque vai mudando e vai ficando mais abrasileirado, mas nas primeiras frases... não há diferença. Não há ninguém que não possa dizer que aquela voz não sou eu a falar. Qualquer dia será a entrevista inteira e, portanto, eu poderei ter declarações racistas. Portanto, estamos a caminhar para um mundo de insegurança, não é? Porque a tecnologia permite e nós vamos atrás porque é engraçado, sem pensamento associado. É o pensamento, ou seja, se por um lado se discute a baixa educação para o pensamento, para a leitura, a inteligência artificial que parece facilitar, dar novas ferramentas, pode também abrir mais espaço a esse pensamento tábua rasa, é uma preguiça de pensar e de fazer? Bernardo, os instrumentos por si só não têm culpa de nada, são instrumentos. Estou sempre a dizer isto, o martelo tanto ajuda a construir casas como a matar pessoas. Se des com o martelo na cabeça de uma pessoa, mata. Se aplicares na construção de uma casa, é um objeto útil. A tecnologia por si só é isto, ou seja, é a moral, não tem... O que temos que pensar é como é que nós nos relacionamos com ela, quais são os limites ao relacionarmos com ela. E é isso que não está pensado. E qual é aqui a grande desvantagem da nossa parte? É que enquanto que há muitas empresas, há muitas corporações a investirem milhões em tecnologia, não há o efeito, não há o correspondente, nem de longe nem de perto, não há nada em pensamento que deveria estar associado. E muita dessa tecnologia é criada e há muito investimento nela, muitas vezes para retirar recursos humanos, Claro, para dar mais lucro, Claro. seja na produção de textos, Claro. de entrevistas, do Claro. que seja, E e muitas para vezes para manipular. passar informação, não é? Para passar desinformação no caso. Portanto, há uma agenda, ou seja, para ganhar dinheiro ou para passar determinadas ideias. Sim. Também, não é? Claro, Tem esse claro. lado esse lado sombra. Há uma agenda que é como qualquer agenda que se preze, não visível, é uma agenda escondida em que as pessoas não sabem bem no que é que estão a embarcar, porque na verdade quando eu cresci havia dois blocos, não é? Portanto, o mundo estava entre os bons e os maus, sendo que muitas vezes os bons eram os Estados Unidos e os maus a União Soviética, ou vice-versa. Também havia quem considerasse exatamente o contrário. Mas aparentemente o bem e o mal estava definido. Neste momento não há bem e mal definido, é tudo uma indefinição em que nós nem sequer sabemos bem pelo menos eu falo para mim, contra o que lutar. Porque, quer dizer, eu sei, porque continuo a lutar, para mim, o que nunca passa de moda é a velha luta das classes, ou seja, é a distribuição dos rendimentos que é cada vez mais injusta. Mas, tirando isso, que é um chavão, que não sabemos bem como é que lutamos, o resto é como é que isto se faz, porque agora o mundo complexo... Repara, cada um de nós neste momento é um órgão de comunicação social, deixou de haver intermediários, os intermediários ficaram completamente desautorizados, ou seja, os intermediários tradicionais... Falas do jornalismo, dos mídia, que sentes que estão sim. Desautorizados, estão com menos... Sim, os professores, ou seja, todos os que transmitiam conhecimento, todos os que transmitiam... Os que tentavam transmitir a verdade dos factos estão desautorizados. Mesmo a classe política, por exemplo, está muito desautorizada, o jornalismo está... A justiça. O ensino, a justiça, ou seja, todas as instituições que são os pilares de uma sociedade democrática mais justa, etc., estão desautorizados, estão enxovalhados. É pegar num jornal ou ver um telejornal e percebe-se que tudo aquilo, pelo menos com que eu cresci na esperança de que me desse segurança, o último reduto, neste momento já não existe. Não existindo isso, existe o quê? Também não sabemos exatamente o que existe.
Portanto, é nesta incerteza que nós temos de batalhar e torna-se cada vez mais difícil, e então a maior parte das pessoas desistem e é o cada um por si. E é nesse estado das coisas, de desistência ou não, ou perdição, que está a crescer a extrema-direita em Portugal e na Europa, não é? Sim, a extrema-direita agora nas eleições europeias em Portugal, eu fiquei muito contente que o Chega desceu. Mas cresceu na Europa. Mas cresceu na Europa, exatamente. E não sei se isto do Chega é transitório, o que é que se passa, porque também nós somos atípicos nisso. Mas a verdade é que é a terceira força parlamentar. Já tem 50 deputados. Já tem 50 deputados. E a verdade é que passou a ser possível dizer em Portugal e em sociedades democráticas coisas que há uns tempos eram impensáveis. Na Assembleia da República, na Casa da Democracia. Exatamente. E nos corredores também da Assembleia da Exatamente. República. Há deputadas que dizem que são achincalhadas, ofendidas, e há coisas que também já se dizem frente ao Presidente da Assembleia da República, e o atual diz que se pode. Sim, que se pode. E repara... Aguiar Branco. Sim, e repara, e na verdade deve poder-se, porque a liberdade de expressão é de facto um direito constitucional. Se não é constitucional, é constitucional, sim. Mas pois é isso que eu ia dizer. O que acontece agora é que tudo é muito inflamável e, portanto, mesmo eu, que há uns tempos achava que a liberdade de expressão só tinha os limites da lei, e continuo a querer achar isso, mas de repente eu tenho que voltar atrás, porque agora tudo se propaga e de repente temos um discurso de milhões, porque lá está, porque cada um de nós é um órgão de comunicação social neste momento e porque deixou de haver os tais intermediários e, portanto, estamos sempre numa batalha quase de 1 para milhões, se for um discurso de ódio, se for informações falsas, se for o que for. Portanto, na verdade, o que nós temos que criar é um novo código comunicacional, porque as velhas expressões, os velhos direitos, os velhos pensamentos filosóficos acerca do direito estão profundamente desatualizados, que é uma coisa que também ninguém quer pensar nisso, porque nós continuamos a usar os princípios basilares do direito como se a sociedade não tivesse mudado vertiginosamente. E a Casa da Democracia parece ter espaço, lugar para comportamentos e partidos com ações não democráticas, não é? Que eventualmente poderão ter uma agenda para destruir. Pois, porque não sabemos o que é que... Lá está, porque a democracia é o sistema que contém nele a sua própria autodestruição ao permitir que os outros o combatam. E, portanto, nós não sabemos, e isso parece-me importante. E é uma comparação muito risível, mas o código de estrada, quando não existiam carros, existia um código de estrada para os cavalos e para as charruas, etc., que devia ter para aí 5 artigos, porque a velocidade não era estonteante, não é? Mas tinha artigos já de prioridade, etc. Quando se incluiu o fator velocidade, passou a ser, o código de estrada é bastante mais complexo, tem, não sei, centenas de artigos. Porquê? Porque a velocidade faz com que nós tenhamos de prever mais coisas, mais possibilidades de acidente, etc. E mais pessoas a usar, etc. Exatamente. Agora é a mesma coisa com as redes sociais e com esta possibilidade de estarmos todos em tal globalização, de estarmos todos em simultâneo ligados. O código comunicacional tem de mudar, não pode ser o mesmo, porque o que era verdadeiro, por exemplo, eu antes quando era achincalhada numa turma, já era devastador para aquela pessoa que era achincalhada na turma, mas era uma turma de 30 pessoas, uma escola secundária, um liceu, como nós dizíamos. Pronto, era um universo fechado. Agora não. Agora que se tu fores achincalhado por uma pessoa que tenha milhões de seguidores, tu és achincalhado perante aqueles milhões que depois replicam. As redes sociais dão um eco à humilhação. E que replicam e depois passam para outros e partilham. E uma vez na internet é para sempre na internet. Pode ser uma arma de denúncia, mas também pode ser uma arma de bullying, não é? Para fazer chegar a mais pessoas, não é? Sim, e uma coisa ou outra era, eu conheço histórias, não é? Que todos nós conhecemos quando andámos na escola, de coisas que correram menos bem, mas que ficaram naquele universo. Agora não, uma vez na internet é para sempre na internet, ou seja, tu já mudaste de vida, tu já és outra pessoa e de repente lá está outra vez aquela história, porque aquela história nunca mais sai de ti, digamos, seja o que for. Por outro lado, também é a primeira vez que o nosso corpo não é chamado para as nossas ações, o que é estranhíssimo. Como assim?
Porque nós temos agora um eu digital, não é? Portanto, agora, o grande desafio da nossa existência é também fazer coincidir o eu real com o eu digital. Que muitas vezes é uma criação. Muitas vezes é uma criação, outras vezes é até oposto ao que nós somos, mas acima de tudo há uma separação entre as duas existências. E depois esse eu digital é poderosíssimo, porque muitas vezes é mais trabalhado do que o real, e permite muitas coisas, nomeadamente praticar crimes, por exemplo, sem a pessoa estar presente. Por exemplo, um caso que me impressionou foi há pouco tempo aquele miúdo que ficou preso porque daqui de Portugal, de um quarto, geria uma rede de malfeitores, de criminosos, para matar pessoas e para sacrificar animais, enfim, coisas graves. E os pais não sabiam porque ele estava sempre no quarto. Realmente o corpo dele estava sempre no quarto. O problema era a cabeça dele e o computador dele onde é que estava. E, portanto, isto é novo. Como é novo, por exemplo, podermos apaixonar sem a outra pessoa, sem o corpo. Como é novo, por exemplo, a questão do sexo. É tudo novo. E, portanto, estarmos constantemente... E os artistas têm, quanto a mim, especial responsabilidade nisso, ou quem se dedica a estas atividades do pensamento, estarmos constantemente a lidar com a realidade como se ela fosse, ou seja, como se os nossos problemas fossem os dos anos 90 ou 2000, do princípio do milénio, não é razoável, não é produtivo, não é corajoso sequer. Nós temos que perceber que isto mudou tudo e que nós temos que arranjar novos padrões. E olhar para o agora e até para o que quase que prever o que vem aí, não é? Nos teus livros há um pouco isso, quase um oráculo ou uma previsão de situações. Tu já no romance Eliette, enfim, a protagonista é uma herdeira de Salazar, portanto já há aí um pescar de olhos ou um pronúncio do que virá a acontecer e que está a acontecer. Falas do Tinder e esta forma nova de nos relacionarmos uns com os outros. Uma escritora, um escritor tem este papel de não só do olhar para o agora, mas olhar para o amanhã, essa responsabilidade também, ou esse interesse também? Eu acho que não é bem... É um artista, ou seja, a arte é profundamente inútil no presente. E é por isso que os artistas são em geral tão maltratados por toda a gente, pelos poderes, pela sociedade, em geral estão condenados a ganhar muito pouco, a viver mal, etc. Porque é profundamente inútil no presente, mas é muito útil na construção de futuros. Porque, na verdade, os artistas são seres muitas vezes desformatados, que conseguem, por serem desformatados, ter esse olhar de fora, essa outra perspectiva sobre a vida. Quando eu escrevi a Eliette, a primeira frase da Eliette é muito forte, e contra o Salazar, estávamos em 2000, foi publicado em 18, creio eu, e acharam, que embirração com o Salazar, etc. Porque muita gente achava que Portugal estava a salvo, tínhamos tido uma ditadura até, enfim, pouco tempo, que as pessoas ainda se lembravam e que não estávamos a salvo do que estava a acontecer no resto do mundo. Ora, eu não acreditava nisto por várias coisas. Primeiro, porque acho que nós nunca ficámos tão entusiasmados com o dia inicial e limpo da Revolução, do poema da Sofia, que nunca nos preocupámos com a sujeira, com a sujidade da ditadura, dos 40 e tal anos de ditadura, quase 50, quase meio século de ditadura. E, portanto, as mentalidades são as coisas mais difíceis de mudar. E estas pessoas todas, uma ditadura, e isto custa-nos ouvir, eu sei, mas acho que é verdade, não se aguenta tanto tempo sem, pelo menos, a cumplicidade da maioria das pessoas. Coisa que nós nunca quisemos lidar com isso. Nunca ninguém quis lidar com isso. Portanto, nós, no dia 23, éramos todos, portanto, servidores de um regime, de um Estado que era o que era. Todos não, mas grande parte, não é? Portanto, que sempre houve os antifascistas, evidentemente, os resistentes, mas a sociedade não havia convulsões diárias contra o Estado. E no dia 25 de Abril éramos todos revolucionários e antifascistas e anticolonialistas e tudo. E, portanto, transitaram estas pessoas todas, não é? Os juízes que condenavam os presos políticos, os informadores, os agentes da PIDE, todas estas pessoas transitaram para a democracia. E isso herda-se, ou seja, a geração seguinte
Mais do que se herda, somos formatados por isso. A sociedade. Porque as revoluções terminam com aquilo que é relativamente fácil de terminar uma vez a revolução feita, soltam-se os presos, acaba-se com a censura. Isso são atos, de uma vez a revolução feita, o poder tomado, é relativamente fácil. E agora mudar a mentalidade. São gerações. São gerações. E depois houve muitos vencidos. Houve muitos vencidos que não foram incomodados nas suas crenças, na sua raiva, no seu desespero de vencidos. Olhamos para os retornados, não é? Por exemplo. Pronto, que é um assunto que dedicaste no romance O Retorno. Muitas pessoas que vieram das ex-colónias perderam tudo e com uma raiva, não é? Repara também, que os retornados agora acho que finalmente se está a começar a perceber o que é que aconteceu com os retornados. Os retornados, na sua maioria, eram pessoas que uma década antes viviam em Portugal. Viviam no continente, portanto, viviam na metrópole. Ou seja, muitos deles eram pessoas que na década de 60 foram para as colónias com carta de chamada. Eram pessoas de Trás-os-Montes, do Alentejo, sei lá, de tudo o que tu quiseres fazer. Não é muito razoável pensar que estas pessoas, passado uma década, ficaram muito diferentes das pessoas de cá. Portanto, a não ser que consideremos que ao passar a passagem do Equador havia ali um vírus que picava as pessoas, que tomava conta das pessoas e as pessoas ficavam com aquelas características. Não, eram praticamente iguais, como poderás perceber. Então o que é que aconteceu? Porque é que os retornados foram tão estigmatizados? Exatamente porque não se fez o tal ajuste de contas, e ainda bem, não sou a favor de mortes nem de justiça popular, mas o que aconteceu é que nós todos precisamos de existir contra outros, e portanto nesta sociedade em que de repente éramos todos antifascistas e anticolonialistas, tínhamos que ter um grupo para ser o outro, e esse grupo calhou deu muito jeito de ser os retornados. Olhados de lado. Muito estigmatizados. Perguntares-me, mas eram racistas? Claro que eram racistas, mas eram todos. O meu ponto é que toda a gente era racista. Mesmo quem não tinha ido, não é? Portanto, claro. Agora, eles eram mais racistas porque tinham mais condições de exercer o racismo. Porque exerceram o poder na colónia, não é? Exatamente. E porque uma colónia é por si só Eu demorei muito tempo, só há pouquíssimo tempo, é que eu tive consciência que durante estes anos todos em que falei sobre este assunto, eu não disse a verdade. Eu não cresci em Angola. Porque dizer que eu cresci em Angola pressupõe que eu cresci numa nação, num Estado. Não, eu cresci numa colónia. E uma colónia é uma coisa completamente diferente de um Estado de direito ou de uma nação. Uma colónia, ainda por cima, uma colónia de um Estado ditatorial, é completamente diferente, por exemplo, de uma colónia, de um Estado, olha, imagina, de uma colónia inglesa ou uma colónia francesa, onde havia já princípios democráticos. Nem quero dizer se eram mais ou menos violentas, estou só a dizer que é diferente. E, portanto, a colónia é fundada, qualquer colónia, é fundada sob o signo da violência. E essa violência contamina relações privadas e relações, obviamente, institucionais. Pior do que isso, essa violência é naturalizada. Tudo aquilo que eu agora entendo como violência, eu vivi-o como natural, porque era o comum. E, portanto, a não ser que eu fosse uma criança visionária, eu não pude, na altura que estava a viver, e nenhum passado é imutável e o meu ainda é menos, porque tem que estar sempre a ser desconstruído. E reinterpretado e ressignificado. Exatamente. Eu quando, por exemplo, no colégio, via a diretora cortar o cabelo das poucas alunas negras que lá havia, porque não ficava bem nas fotografias da comunhão. E as negras, que tinham sempre nomes estranhos, eram sempre Maria da Purificação, ou seja, nomes religiosos, porque os nomes delas, os nomes de batismo eram anulados, obviamente, porque não dava jeito de dizer. Quando eu vi essas negras chorarem, eu não tinha isso como violento. Não só porque era normal ser-se violento em relação às crianças e castigá-las, e brancas também, ou seja, a violência era, mas as negras mais castigáveis, claro. Obviamente, mas as brancas também, bastava um aluno ter uma dislexia, uma coisa qualquer, já tinha as orelhas de burro, enfim, era um sistema muito violento, mas porque era assim que acontecia, portanto eu não tinha como pensar, isto é violento, isto era só como as reguadas, como as orelhas, era o que acontecia. Portanto, o racismo estava de tal maneira institucionalizado que eu não tinha como pensar que aquilo era racismo. Da mesma maneira que cá, Bernardo, eu no outro dia fiz um
um exercício com as pessoas que estavam à mesa comigo, e eram todas pessoas esclarecidas, instruídas, preocupadas com a ideia da construção de um mundo mais justo. Eu fiz um exercício que foi perguntar a cada uma delas quantos negros viviam nos prédios que elas habitavam ou nos bairros que elas habitavam. E não viviam. Não viviam. Que esse exercício pode ser estendido a quanto as pessoas negras estão nos vossos locais de trabalho, Exato. estão no vosso círculo social, com o mesmo poder e emprego que quem nos escuta. E eventualmente a resposta será poucos ou nenhuns, e isso tem eco. Isso tem razões que vão a esse passado. Tem razões que vão a esse passado, mas tem acima de tudo também razões que a nós... maiorias mais privilegiadas, não nos interessa pôr em causa, porque pôr em causa há um sentimento absurdo de proteção daquilo que se tem. E, portanto, a proteção o sempre foi assim, não é? A tradição é o pior argumento sempre para uma discussão, não é? E, portanto, mas o sempre foi assim. As pessoas que podem estar com um discurso inclusivo, com um discurso de denúncia de práticas racistas, etc., de repente, se tu lhe pedires para fazer esse exercício, vai dizer, mas isso é diferente. Há sempre mas isso é diferente. Não, não é diferente. É exatamente igual. É exatamente igual. Esta é a questão. Tu não conseguis ver nos teus contemporâneos, não é? As práticas racistas e discriminatórias e a não igualdade de oportunidades que os outros têm. E quando estou a falar de negros, estou a falar de imigrantes, dos que não vêm para cá comprar as casas de luxo, dos brasileiros, dos ucranianos, enfim, das comunidades todas que há cá. Estou a falar de minorias sexuais, estou a falar de uma série de pessoas, não é? Que não estão nessa maioria confortável que as não têm acesso ao mesmo poder, aos mesmos cargos. Exatamente. E esta ferida colonial, como é que se pode curar? É muito difícil porque, por um lado, muitas coisas estão ao nível do subconsciente. O professor Eduardo Lourenço, de quem eu tenho muitas saudades de ouvir pensar. Eu também. E dele, ele era muito querido, mas ele cada vez que me via apontava assim o dedo e dizia, não pode deixar de falar do Império. Nós desfizemos-nos do Império como quem se desfaz de uma camisa velha. Ele dizia isso? E dizia isso. E punha-me ali assim, e eu dizia, mas eu não vou falar mais sobre isso e tal, não vou trabalhar mais sobre isso. A verdade é essa, é que nós nos desfizemos do Império como quem se desfaz da camisa velha e, portanto, nós não percebemos que 5 séculos de uma ideia grandiosa, esquizofrénica de um sol de Minha Timor, etc., nos deixou marcas e que o luto, que a perda a amputação desse sonho, desse mito também deixa marcas, que a maneira como colónias ou províncias ultramarinas, ou o que se quiser chamar, e metrópole se relacionava, que era na base do mito, também deixa marcas. Tudo isso nos deixou marcas, só que não são marcas que nós nos lembramos quando de manhã acordamos e dizemos, agora estou aqui de luto pelo Império, Não, são coisas, são subconsciente, é no coletivo do povo que nos faz com que, por exemplo, tenhamos muita dificuldade em pensarmos em nós de uma maneira não tão emotiva, porque nós ou somos os melhores do mundo ou somos os piores do mundo. Raramente somos só como os outros, enfim, mais ou menos iguais aos outros, sem grande vantagem nem desvantagem. Portanto, temos um discurso sempre bastante inflamado, bastante desajustado, muito, muito emotivo, muito pouco racional. Isso tem que ver com esse passado, porque nós fomos educados, eu então fiz parte da última geração que ao sábado de manhã cantava hinos ao Império. Fomos educados com isso, e mesmo os que ainda não foram educados, que já não foram educados com isso, os pais ainda lhes transmitiram isso. E ainda temos mesmo as pessoas que estudam o pós-colonialismo e percebem o que o Império pôde significar, têm, por exemplo, grande orgulho nos falantes de língua portuguesa. Ora, não há marca mais permanente do colonialismo do que a própria língua, do que a existência da língua. E o orgulho da nossa identidade portuguesa está muito ancorada no que se chama, esta palavra já problemática, descobrimentos, que fomos descobrir o que já existia com populações e, claro, nas colónias, porque tida como uma extensão de Portugal. Reparação histórica, o que é que quer dizer, a teu ver? O que é que importa a fazer?
Eu acho que a reparação, vamos lá ver, a questão do que é extemporâneo já não pode ser justo, é verdadeiro, ou seja, nós estamos a falar de coisas que aconteceram há séculos, de coisas já tão intrincadas, e depois temos aqui para fazer eu já me convidaram várias vezes para falar sobre o tema e eu tenho recusado sempre, porque é um assunto tão complexo que ou eu faço um texto a explicar muitas razões, não é que eu seja... Ou então isto fica esquisito dizer, mas a verdade é que isto tem que ver com o Instituto da Herança, que também é uma coisa que ninguém quer ouvir falar. A herança, não é? A herança, por exemplo, a herança civil prevista no direito sucessório do Código Civil Português, é um instrumento de desigualdade social enorme, portanto, que determina que uns nasçam numa família e tenham acesso a X e que os outros nasçam na outra família e não tenham acesso a X. Isto por si só é um instrumento terrível de desigualdade, mas uma vez que está instituído, permite também que nós possamos saber de onde é que vêm os bens, ou seja, a linha dos bens. E se nós formos fazer isso, não é muito difícil perceber quantos beneficiaram com riquezas vindas das colónias ou das províncias ultramarinas. E que hoje são famílias abonadas. Exato. E que vêm daí, não é? E mesmo não abonadas. Muita gente foram fazer comissões à África e vieram de lá com o dinheiro para comprar a sua casa, etc. Portanto, há histórias de tudo. O que acontece é o seguinte, isto era legal na altura. Isto era o que as pessoas eram convidadas a fazer. Portanto, é da mesma maneira que uma lei só deve dispor para o futuro, porque tu tens que ter a consciência, se estás a fazer uma coisa que é ilegal, o que acontece é que o coador legal, não é? Portanto, a ideia do bem em bruto é o que a sociedade transmite, o que os teus pais te ensinam, o que tu vês praticar. Esta é a ideia do bem em bruto. E esse coador é muito laço. E, portanto, normalmente o que é moral e ética passam ao lado. Porque lá está aquilo que eu te dizia quando cresci. É natural vês fazer assim. E, portanto, coisas que tu hoje fazes e que eu não tenho dúvida absolutamente alguma que daqui a meio século vão achar, mas quão bárbaros era aquela gente. E todos fazemos agora, ou todos fazem, se não é plural, ou quase, a maioria faz, porque é permitido, porque é assim que se faz, porque as pessoas não têm, muitas vezes, a vontade de mudar as coisas, muitas vezes não têm tempo sequer para pensar, muitas vezes estão elas próprias escravizadas nas suas vidas de trabalho, enfim, árduo, para sustentarem-se a si e aos seus filhos, e portanto, porque exige muito pensamento, lá está, tu chegares à conclusão, não, isto fez sempre assim, mas isto não se deve fazer assim. O antropólogo Miguel Valde Almeida disse-me neste mesmo podcast que, a seu ver, a reparação histórica que importa é a dos efeitos do colonialismo, é a desigualdade por causa do racismo, que já falaste aqui. Concordas que também é um dos caminhos? Evidentemente, eu estou sempre a pôr a questão do império no hoje, ou seja, eu não me interessa muito a culpa de há 500 anos, a culpa de há 300, a culpa de há 100 anos, eu não me interessa isso é impossível de apurar, até porque aquelas pessoas, como eu digo, tomavam as suas decisões de acordo com outra ideia de bem, do tal bem em bruto. Mas nós agora temos este bem com que nós estamos a falar. E então é ver, haverá alguma justificação para os bairros ditos problemáticos, a maioria ser negra? Haverá alguma justificação para a população prisional ter tantos negros? Haverá explicação para isso? Haverá explicação para aquilo que tu há pouco referiste no nosso meio de trabalho, dos que têm trabalhos mais diferenciados, quase não haver negros? Claro que não há explicação para isso, a não ser essa desigualdade de oportunidades, a não ser essas pessoas que por nascerem naquelas circunstâncias já não têm acesso a uma série de instrumentos que lhes possibilitarão ter uma vida diferente. Não é de estranhar que nos tais universo dos tais retornados, só 2 pessoas, estima-se que tenha havido mais de quase 1 milhão em movimento, ou seja, não só os que vieram para cá, mas os que depois foram para os outros países, etc. Portanto, o movimento terá mexido com um universo de 1 milhão de pessoas. Os que vieram mesmo na ponta aérea, creio que é mais de 500 mil. Como é que só 2 pessoas, eu e a Isabela Figueiredo, é que falamos sobre isto? Porquê? Os outros eram todos incapazes, ninguém tinha nada para contar, de uma coisa que foi, como podes calcular, dramaticamente traumática. Como é que
Porque estas pessoas não têm os instrumentos, não é que sejam menos capazes, não tiveram os instrumentos da minha geração, dos que tiveram no hotel, dos que depois mais tarde estiveram no tal gueto, o J. Pimenta, ninguém estudou. E também, eventualmente, é difícil olhar para as memórias, olhar para a família, olhar para o passado em que fizeram parte de... É preciso alguma coragem para tocar nas feridas e falar de histórias em que estiverem envolvidas, nem que sejam em crianças, mas envolve as pessoas em redor, muitas vezes os familiares. Também acredito nisso, mas acredito mais na falta de competências, porque as pessoas não sequer tiveram, nem sequer chegaram a essa elaboração. Foi uma coisa que lhes aconteceu e depois tiveram que tocar com a vida para a frente. Uma coisa muito interessante é o conceito de bem e mal, que vai mudando. Pode ser cíclico ou não, vai mudando ao longo das décadas e dos regimes. Estamos agora, como falámos, numa fase algo nebulosa, como dissemos, com a ascensão da extrema-direita e cada vez mais pessoas a votar em partidos que não olham com bons olhos para a liberdade, para a democracia, para o 25 de Abril e olham como ameaça para uma série de grupos, não é? Os imigrantes, as pessoas racializadas, as pessoas LGBTQIA+, as mulheres, e falam da pureza da raça, falam da pureza da família, da pureza do que é ser homem e mulher. O que é que move estas pessoas e as faz cada vez mais votar nisto, acreditar nisto? O conceito de bem e mal fica alterado? Não há uma resposta, não há só uma causa, não há uma justificação. E isso também acho que nós temos falhado porque queremos dizer é por causa disto, como se a sociedade... Porque nós próprios, os que estão do outro lado, começam a usar o mesmo tipo de pensamento que é uma espécie de simplificação infantil da realidade. A realidade é muito complexa e muitas vezes temos que aceitar que não é branco nem ou seja, que as coisas não são definidas, estão aqui com uma área de muitos cinzentos, entre o preto e o branco há muitos cinzentos pelo meio e que felizmente e infelizmente quase tudo o que se passa-se na área dos cinzentos e não dos extremos portanto, várias razões. Primeiro, a globalização, porque isto é um fenómeno global, ou seja, da mesma maneira que antes, nos anos 60, final da década de 60, era uma moda ser hippie, de tomar drogas, etc., hoje, nos jovens, é uma moda ser de direita. É uma moda ser conservador, há uma moda... Mais os rapazes, nos estudos dizem que são os jovens rapazes que andam nas redes sociais, TikTok. Exato, mais os rapazes, mas as mulheres têm há agora umas contas de Instagram que eu sigo, que são as esposas tradicionais, que é uma coisa absolutamente incrível, porque recusam-se, por exemplo, a utilizar a batedeira elétrica, utilizam aquelas batedeiras manuais, mas depois estão no Instagram, que é a coisa mais contraditória do mundo. Que reflexão podemos ter sobre isso, olhando para o tal cinzento, mas isto salta-nos aos olhos. Mas estes são os caricatos, portanto, estes são aquilo que é caricato. Nem todos, felizmente, são assim. Agora, o que é que está aqui nestes tais cinzentos? Muita coisa. Olha, primeiro o desespero das pessoas. As sociedades normalmente conseguem não estar radicalizadas quando os pais sentem que os filhos vão ter uma vida melhor do que a que eles tiveram. Neste momento, não. Tu sabes que os teus filhos, em princípio, vão ter... esforças-te por dar-lhes os instrumentos que te deram a ti, ou até mais, e sabes que eles vão ter uma vida pior. Eles vão ter muita dificuldade em arranjar uma casa, coisa que é uma coisa básica e essencial, o direito à habitação, que está em causa na maior parte do mundo, deste lado do mundo. E, portanto, começando por aí, acabando no emprego, acabando... No que se recebe, não é? Não só o emprego, quanto vale o emprego. Quanto vale o emprego, na saúde, em tudo. Não estou só a falar em Portugal, estou a falar no resto da Europa ou no mundo dito ocidental. Há uma crise enorme que provoca um desespero e depois é um abanar o sistema. A maior parte das pessoas, eu acho que é um voto que votam nesses partidos, são votos de protesto. Mas como é que esse voto de protesto se mistura com o voto de ódio e com discursos de ódio desses partidos e acredita no pai tirano, não é? Acredita que aquilo vai salvar... São votantes diferentes. Há os do ódio,
Mas há estes do protesto que não são os do ódio. Mas sabem o que é que os partidos estão a defender, não é? Mas acham que eles nunca vão ser poder e que nunca vão poder ter poder, nunca vão conseguir ter poder para executar aquilo. E, portanto, pensam só que vão fazer um foguinho, esquecendo que podem provocar um incêndio que destrua tudo, mas pensam só, vou atear aqui um foguinho para que os partidos institucionais, os que estiveram sempre no poder, o centrão, chamamos lá o que quiser, perceba que estão em perigo, que agora já não há 2 partidos, há 3, e portanto este terceiro partido vai vigiar os outros, e etc. Depois, falando agora mais concretamente em Portugal, mas a coisa também se aplica aos outros países, há escândalos de corrupção, não direi semanais, mas quase, em que isto lança um descrédito enorme nos partidos tradicionais. Certo, e nesses partidos também. Por isso é que parece que é crível que esses votantes descrentes sejam tão... não reflitam bem e não olhem para o que se passa nesses próprios partidos que se dizem anticorrupção. E são eles próprios bastante corruptos. Pois são, e não vão fazer nada, mas a vontade de mudança, a vontade de ver isto, o circo arder, como eu uma vez apanhei um senhor do Uber que me disse isso, eu sei que eles não vão fazer melhor, mas eu quero ver o circo arder, a coisa não está a funcionar para mim, então não funciona para ninguém. Portanto, é uma coisa de vingança para com aqueles do sistema, que o sistema ainda funciona, para os que ainda estão debaixo do cobertor do sistema. E depois há outra questão que é a tal da mentalidade, Bernardo. Eu acho que estas pessoas estiveram sempre aqui. Por isso, eu acho que estas pessoas estiveram sempre aqui. Estiveram sempre aqui. O gigante silencioso, como alguns sociólogos dizem, que esteve silenciado e agora está a começar a ter voz e a sentir agora posso finalmente voltar a dizer certas coisas. A vergonha é um instrumento social muito útil. E perdeu-se, portanto, o que o Ventura fez, e ainda por cima temos que ter em atenção que o Ventura é um bom orador, ou seja, ele é inteligente, ele é capaz, etc. E, portanto, o que o Ventura fez foi agitar aqueles fantasmas que as pessoas tinham, mas que tinham vergonha de dizer, porque não era bem visto dizer. E depois, a partir do Ventura, o que fez foi pegar nisso. Toda a gente sente, os imigrantes vêm e vão-me roubar o emprego, ou vão fazer com que o meu trabalho, o meu poder de ainda deixa mais, porque aceitam trabalhos pior, que são remunerados de forma pior, e portanto o meu trabalho ainda vai valer menos. E o Ventura de repente diz, o perigo está aqui, e então as pessoas é isso que querem ouvir. E depois as pessoas querem sempre bodes expiatórios. As pessoas nunca querem ser o problema tem que ser sempre os outros. Por mais que os números, os estudos apontem que o problema não são os imigrantes, irracional. Até porque dão dinheiro à segurança social, o problema não são as pessoas racializadas, não são os ciganos, por mais que os estudos deem conta que o problema não é esse, as pessoas não querem saber da verdade, as pessoas estão numa verdade paralela. Acreditam na canção do bandido, então. As pessoas, repara, estas pessoas, a maior parte das vezes, nem têm acesso aos estudos. O problema é que nós também, na nossa bolha dos estudos, nem percebemos que aquelas pessoas nem sequer acesso aos estudos têm. Estes estudos são passados pela comunicação social. Mas eles não têm, porque é um privilégio enorme tu teres acesso aos estudos, porque é um privilégio enorme tu saberes ouvir e tu saberes tratar a informação. É isto que nós temos que também perceber, é que o facto de estar disponível a informação não quer dizer que as pessoas saibam consumir a informação. Verdade, e o problema das redes sociais, as fake news são isso, o poder de escuta e o poder de reflexão, o poder de pensamento, de pensar. E, portanto, nós estamos inundados e, portanto, é muito difícil distinguir o trigo do joio. Eu própria, às vezes vejo coisas que digo, mas isto é verdade, isto é mentira, e são coisas que obviamente eu devia ter percebido logo que eram falsas, mas fico na dúvida, porque lá está, porque o espanto tudo já se tornou tão possível, que eu ponho em causa. E sou eu que tenho algumas competências intelectuais, imagina as outras pessoas. E depois as pessoas, Bernardo, estão muito, muito, muito concentradas em sobreviver. Essa também é a verdade. Porque perdeu-se muito poder de compra. Esta inflação brutal, tudo o que nos tem vindo a acontecer, faz com que as pessoas vivam de facto mal. E isso também, apesar de os intelectuais não quererem saber muito disso, porque o dinheiro é sempre um assunto terrível nas conversas, mas é a verdade.
É verdade, as pessoas precisam de viver melhor, as pessoas precisam de ter tempo para não serem tão manipuláveis, precisam de ter tempo para não terem desejo de vingança. Ter tempo para o ócio, ter tempo para pensar, ter Sim. tempo para escutar. Para escutar e para não estarem neste desejo de vingança, para não estarem Do circo a arder. do circo a arder, não sim. votar para ver o circo Sim. a arder. E estamos nestes tempos. 50 anos depois do 25 de Abril. O que é triste, não é? Comemorar os 50 anos do 25 de Abril com o terceiro maior partido, sem um partido como o Chega, é muito triste, mas isto deve-nos fazer refletir sobre o que é que nós fizemos durante nós, sociedade, nós pessoas, nós humanos que temos papel na sociedade, o que é que fizemos, e não, como eu também muitas vezes acho, sacudir a água do capeta, não fizemos nada, eles é que são uns anormais e uns burros. Já vi muitos colunistas dizerem, eu não quero ter qualquer tipo de empatia com os votantes. Pois, eu não consigo não ter empatia, ou seja, eu não consigo não ter empatia de sequer tentar perceber o que é que se passa, porque, como eu digo, eu acho que não há um votante, claro que eu não tenho empatia alguma com os votantes via Mário Machado, ou coisa assim, essa aí não, mas depois eu conheço pessoas que votaram no Chega e sei porque é que votaram no Chega. E é importante sentarmos à não mesa. Não são meus amigos. Sentarmos à mesa ou, se acontecer, cruzarmos com essas pessoas. É importante perceber e é importante falar, dizer-lhes, olha, isso não é o caminho. Não é dizer, vocês são burros e vocês não merecem mais do que isto e vocês são isto e vocês são aquilo. O caminho aquilo. não é polarizar. Eu acho que não. Para mim, quando se acaba a diferença entre uns e outros, acaba-se sempre a esperança. Para mim, isto é muito, desde sempre na minha vida, foi muito claro que quando se acaba a diferença entre aquele que me dizia retornadas, vai lá para a tua terra e isto e aquilo, e entre eu a responder-lhe na mesma medida, se acabaria a diferença entre mim e a pessoa que me agrediu. E agora estou exatamente na mesma posição. Obviamente que há os votantes do ódio, e com esses é quase impossível ter um discurso. Até porque são criminosos. Portanto, ou cúmplices, criminosos ou cúmplices. Muitos deles são criminosos, outros são cúmplices, que também é um crime, ser cúmplice de um criminoso também é punido por lei. Mas depois há os outros, há os não informados, há os que não se querem informar e que temos que perceber porquê, há os que não conseguem informar-se e também temos que perceber porquê, e há aqueles que também custa muito ouvir a estas pessoas que não têm como informar-se. Há pessoas que estão tão escravizadas, a palavra é certa e é escolhida, com a sua vida, que não conseguem não ser manipulados, porque não têm os instrumentos, e isso custa-me, nós os que estamos deste lado, não conseguimos perceber isso, não conseguimos perceber que a tal sociedade mais justa, mais igualitária que nós quisemos criar, e nós fizemos um caminho enorme, porque nós viemos de muito lá atrás. Mas, entretanto, estás a diagnosticar aqui uma série de realidades que estão a criar o caldo perfeito para isto. A revolução agora será o espaço para as pessoas viverem melhor. Seria a grande revolução agora, usando a palavra revolução. Lá está, eu acho que nem sequer agora nós podemos falar, lá está, da revolução, porque normalmente o que estamos a assistir, tudo se está a passar dentro de sociedades democráticas, portanto, o poder está a ser tomado por via legal, como aliás já há exemplos disso na história, tristes exemplos, e por isso o que nós temos de fazer é o contrário. Eu acho que eu vivi num país durante um ano numa guerra civil, e quando há guerra, quando há insubmissão, quando há a falência das instituições, tudo falha, ou seja, e portanto eu não sou nada, nesse sentido, não sou nada a favor da desconstrução e da guerra e da luta e da revolução. Sim, é preciso fazer-se, há revoluções que foram precisas ser feitas, tudo, obviamente. E até de pensamento. Exatamente. Agora, o que me parece, e não é uma coisa cobarde, não é dizer, temos que conversar para não irmos para a guerra. Não, é um esforço construtivo. Ou seja, eu não acredito que se consiga, neste momento em que as coisas estão a ser minadas de dentro, ou seja, que não há que é uma espécie de doença autoimune da democracia, não é, que está a tomar conta dela, eu não consigo, quer dizer, não está ainda não consegui perceber como é que com guerra e com violência nós chegamos lá. Ainda não consigo. Portanto, eu acho que, obviamente, no caso dos criminosos, como já disse, isso é prendê-los, pô-los na prisão, aliás, está previsto, é a lei a funcionar. Nos outros casos, eu acho que tem que ser com aquilo que é
o nosso mecanismo, o nosso instrumento mais básico, que é o diálogo, que é tentar explicar, tentar demonstrar, não é por esse caminho, nós chegamos lá. E depois também com o exemplo, porque nós não podemos, sociedade, estar a tentar explicar a estas pessoas, não é por esse caminho que lá vamos, e depois haver não sei quantos exemplos vindo de cima de uma espécie de desconstrução total da própria democracia, um desrespeito. Repara, a política devia ser a atividade mais nobre de todas, porque é que trata do bem comum. E eu queria que os ministros, que os políticos, que quem está no poder, e que fossem as pessoas, fossem muito bem pagos, para não haver possibilidade de corrupção, nem de desvios, nem nada. Portanto, tinham que ser muito bem pagos, muito mais do que são, obviamente, e que depois tinham que responder por isso, e tinham que ser punidos exemplarmente se falhassem ao seu compromisso com o povo. E seria assim, ou seja, seria uma espécie de... Eu sei que podes dizer, mas isso é um... Não me parece. Ao mesmo tempo, a Justiça, o Ministério Público, parece ter também ele próprio uma agenda e criar casos onde eventualmente não existem e aí faz parecer o que realmente não é e começa a descrença nos políticos aumenta. Falámos então da queda de um governo Sim, por claro. um caso que depois não veio a provar-se nada. Mas repara, Bernardo, que... Com António Costa, no caso. Sim, claro, isso lá está, é um momento muito negro da justiça, que é um dos pilares do sistema de um Estado democrático, não é? A segunda separação de poderes, a velha separação de poderes. E agora as escutas que surgiram novamente com António Costa, quando ele está prestes a ser nomeado para um cargo europeu, não é? Mas isto é muito simples, não devia haver escutas. Quer dizer, porquê é que há escutas? Quer dizer, porquê é que há escutas? Quando há não sei quantas fugas das escutas, as escutas vêm cá para... As escutas não servem para incriminar ninguém. Quase todos os rombos políticos das escutas não têm matéria criminal sequer. E servem para cumprir agendas mas para que é permitido? Sombra. Para que é permitido? Portanto, estas medidas são relativamente fáceis de tomar, havendo vontade política para o fazer. Porquê é que não se faz? Para mim é um mistério. Porquê é que, por exemplo, agora voltando ao António Costa, que sim foi para mim vergonhoso enquanto cidadã portuguesa o que aconteceu com o processo dele, mas também me custa que tenha tido uma maioria e um governo tão estável e que não tenha feito as reformas necessárias, nomeadamente na própria justiça, de que ele veio a ser vítima. Com o caso influencer. Exatamente, porque nós já sabíamos que a justiça estava assim pelo menos do Sócrates, desde o caso Sócrates, ou seja, que está há não sei quantos anos, já nem me lembro, para ser julgado, com recursos sobre recursos, com isto, com aquilo. Quer dizer, tornou-se uma anedota e isto não pode ser, lá está, não pode. As instituições, os pilares da democracia não podem ser risíveis, não podem ser esta caricatura. Tem de haver uma seriedade que nós não podemos facilitar e nem nós, cidadãos, também podemos facilitar um sistema mais relaxado, de cunhas, porque na verdade o que acontece muitas vezes na política, na grande política, é um bocadinho o que acontece na pequena vida social. Na vidinha, que é a cunha para... Agora estou-me a lembrar da cunha por causa das gêmeas, que nos têm levado horas e horas de notícias. Quer dizer, eu duvido que haja um português que não tenha pedido uma cunha, seja lá para o que for, para o filho, para a saúde. E se fosse as suas filhas ou filhos num caso de saúde... Duvido que haja um português. E aqui que não tivesse pedido ajuda por portas e travessas. E agora porquê é que há as cunhas? Porque o sistema é terrível muitas vezes, é de uma burocracia, de uns entraves, de não sei o quê, absolutamente kafkaniano. Portanto, temos que pensar, não é dizer porque é que as pessoas votam. Quer dizer, é uma espécie de polvo. Tem tantas pontas que é começar a tratar cada uma delas. Agora, não me parece que o eu e vós, o nós e eles, consigam resolver isso. A grande revolução é a escuta, é o diálogo e o exemplo. Isso pode criar mudança. Eu acho que sim. Li uma crónica tua chamada Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal e tu falas de teu início enquanto escritora e a bolsa que ganhaste para escrever o romance Campo de Sangue, como te cruzaste com a Adília Lopes e como te cruzaste com a Agostina Bessa Luís e Agostina Bessa Luís, quando fala da literatura e da arte, naquelas grandes perguntas que podem ser respondidas de todas as maneiras,
quase que é qual o sentido da vida, neste caso era qual o sentido da arte e como é que pode salvar. Ela falou do mal e do bem e quer explicar tu como é que te recordas. Eu achei isso muito interessante, já que estamos a falar de mal e bem, como é que a Agostina via a literatura para resolver o mal e o bem, os grandes temas. A Agostina, aliás, eu cruzei-me com ela na primeira viagem que fiz à Bienal e como não conhecia escritor algum, eu fiquei a achar a Agostina era brilhante. Em pessoa era brilhante também. E eu fiquei a achar que os escritores eram todos assim, mais ou menos. Eu não sabia que foi sorte de principiante. Não sei se digo isso na crónica ou não, mas acho que sim, que digo que foi sorte de principiante. Portanto, eu cruzei-me com a Agostina e fiquei muito fascinada com a maneira despodurada dela falar. Ela era muito vaidosa, era muito engraçada, era muito perversa. E falava... Isso é muito interessante para um escritor, não? A perversidade, não. A perversidade mas ela era assumidamente, ela divertia-se com a sua perversão e reconhecia e não era nada complexada com isso. Aliás, eu acho que ela a trabalhava. E então, numa dessas múltiplas conferências que há quando nos ausentamos em bienais, depois há universidades e isso tudo, claro que a Agostina era a estrela. E houve um dia que lhe perguntam estas questões do bem e do mal, e ela muito maçada, porque ela maçava-se com ela, ou pelo menos nessas conferências que eu conheci, ela estava muito maçada. Também ela já não era nada nova na altura, e terá sido das últimas vezes que ela foi ao estrangeiro, e então ela estava muito maçada, e respondeu de uma maneira muito enigmática a uma aluna de mestrado, que disse: o mal está tratado, agora falta tratar o bem. O que ela disse... Essa frase é muito interessante. É muito interessante, e na altura todos nós que ouvimos achámos que ela tinha dito aquilo para despachar, para se ir embora, que ela tinha já outro compromisso e queria sair dali. Mas ela tinha toda a razão, Achas? Sim, porque, olha, o direito não é nada mais do que uma disciplina, se não quisermos chamar ciência, de prevenção do mal. Tu tiraste direito. Eu tirei direito, isso, a única coisa que o direito trata é da prevenção do mal. Ou seja, o direito não trata de nada que corra bem, trata dos contratos que são incumpridos, dos casamentos que acabam, dos herdeiros que não se entendem. O direito não trata de nada que corra bem. Portanto, é a prevenção, são milénios de prevenção do mal, já vem dos direitos humanos, não é? São de milénios de prevenção do mal. Do bem, o bem é por si só estéril. As pessoas acham que há pouco a dizer do bem. Não há literatura sobre o bem. Aliás, o bem é monótono, o bem... É como a felicidade, não há nada a dizer sobre a felicidade. Pois, faz-me lembrar a frase de Tolstói na Ana Karenina. Sim, das famílias. É verdade, as famílias felizes são todas iguais, as famílias infelizes são todas diferentes à sua maneira. São cada uma à sua maneira. É infeliz cada uma à sua maneira. Por isso, esse é o grande desafio. Só que o bem, como há pouco eu dizia, é o tal bem em bruto, que na verdade não é o bem. É só o que uma sociedade num determinado momento entende que é o bem. E que, como se viu, não é, ao longo da evolução, nós já achámos que o bem, por exemplo, os gregos achavam que o bem era ter escravos. Achavam, aliás, que havia pessoas para pensar e havia os outros que não tinham capacidade de pensar e que tinham que ser... E repara, nessa altura, a escravidão não tinha nada a ver com cor de pele. Tinha a ver com capacidade intelectual e com as tais heranças. E depois essa ideia de bem em bruto, não é, foi sendo mudada. E nós, neste momento, temos outras ideias de bem que estão, quanto a mim, profundamente erradas. E eu sou parte delas. E, portanto, temos, de facto, de trabalhar o bem, neste sentido, do que é que nos pode levar a uma vida mais justa, ou seja, uma sociedade mais justa, onde todos os cidadãos possam viver melhor. E essa ideia tem que ser... Esse bem é normalmente... disruptivo e é normalmente contrário a muitos interesses instalados, mesmo de zonas de conforto. É certo que os recursos têm que ser distribuídos de outra maneira, é certo que o planeta não pode ser usado como tem sido usado, é certo que os outros animais não podem ser tratados como têm sido tratados, é certo tudo isso. Agora, mesmo as pessoas com grande consciência ecológica, quando eu falo com elas, dizem: mas eu gosto muito de viajar de avião. Exato. Pois, mas o avião é uma pegada ecológica terrível. Outras e cada vez o turismo aumenta mais e cada vez massificado, exato. O que é que vamos fazer agora para dizer às pessoas que aquilo que elas acham que construíram e que conquistaram não é um direito e que é um abuso? Como é que nós vamos dizer isso a pessoas que viram os seus pais, os seus avós, a não poder viajar porque só uma elite podia viajar?
De repente agora toda a gente pode viajar, é mais barato viajar de avião quase do que de carro. Então, de carro, de comboio, muito menos de comboio, não é? Então como é que nós vamos dizer a essas pessoas Por isso a crise ambiental não é um tema que agrade a muita gente, porque incomoda depois. Porque há sempre umas, mas eu tenho direito a isto. O que tem de mudar. Eu tenho direito a A isto. literatura deve dedicar-se mais também ao bem, ou pelo menos esta reflexão. Eu não sei o que é que... Eu acho que não há... A literatura por si só não é nada. Portanto, os autores dedicam-se ao que bem entendem. Sem ser ao bem. Ao que bem entendem. E eu tenho um compromisso que pode ser chato. Qual é? A minha personalidade foi formada numa... Como é que eu hei de explicar isto de forma simples? Para mim a vinda para cá, eu era uma criança, a vinda para cá o que fez foi dar-me a experimentar a desumanização. O que é que pode ser a desumanização? Porque eu era um indivíduo até vir para cá e quando vim para cá deixei de ser esse indivíduo e passei a responder pelo um grupo, que ainda por cima era um grupo altamente estigmatizado. Claro que tendo eu 11 anos, é bom de perceber que me criou em mim um antes e um depois e que isso foi o alicerce da minha personalidade. Portanto, perceber que é muito simples passar a ser este não indivíduo, ou seja, nem sequer eu posso defender porque sou acusada de uma coisa sobre a qual eu nem sequer tenho ideia. Portanto, como é que eu posso fazer? Eu deixei de ser Dulce e ter características pessoais como ser meia Maria Rapaz ou gostar de ler para passar a ser uma retornada que englobava uma série de comportamentos que eu não imaginava sequer. E eu tive que responder por esses comportamentos completamente num processo de desumanização, não é? De uma pessoa. E tornei-me muito atenta a todos esses processos e isso fez com que eu podia-me ter dado para o contrário, para nunca mais querer ouvir falar no assunto e para me tornar eu uma agressora, o que também acontece muitas vezes, ilegitimamente, quer dizer, não estou a dizer que isso é impossível de acontecer, é um processo psicológico até bastante normal. E depois, ou então ter ficado com uma sensibilidade ou um olho clínico para situações semelhantes, ou seja, cada vez que eu sinto que há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, aqui este elemento do grupo não está a ser tratado como devia, etc., estou sempre muito atenta a isso. Portanto, todo o meu trabalho até agora tem sido construído para isso, nesse sentido de tentar, não digo denunciar, porque a literatura não tem esse poder, e menos a minha, menos aquilo que eu faço, e portanto, mas tentar estar atenta a essa diferença de tratamento, a essa diferença de oportunidade, a essa diferença de vida, a essa diferença de condição. Basicamente e tanto pode ser em relação ao passado, como ao presente, como ao futuro, no sentido da construção desse tal futuro. Apontas o foco para aí. Sim, eu interessa-me sempre mais, também é por personalidade, aquilo que nós podemos construir do que aquilo. Não me interessa muito o ajuste de contas, não me interessa muito o sofrimento pelo sofrimento. Eu acho que o sofrimento pelo sofrimento é até obsceno. Portanto, o que me interessa é se pego no sofrimento dos meus semelhantes ou dos meus não semelhantes, portanto faz-se pego no sofrimento, é numa perspectiva construtiva, senão nem acho que tenho o direito de pegar nisso. E, portanto, interessa-me sempre e espero que possa contribuir minimamente, nem que seja assim com uma vírgulazinha, para essa construção de um mundo que eu considero mais justo. Evidentemente que se tivesse aqui um toureiro ao meu lado, acha que o mundo que eu estou a falar é um mundo completamente idiota e até injusto para a parte dele, não é? Ou quem diz isso diz senhores do grande capital, ou seja o que for. Ou seja, há muitas maneiras de tu poderes ser altamente iníquo sem sequer dares conta disso. Dulce, está a ser uma maravilha ouvir-te. Agora, gostava que tu escutasses um áudio que tenho para ti e que depois o comentasses. Vamos a isto? Vamos a isso. Dulce é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não só porque somos muito amigas, e a Dulce é uma das muito poucas das amigas que tenho, com quem me divirto muito, nomeadamente quando temos ataques de riso.
E quando falamos sobre as peripécias que acontecem nos nossos cotidianos. Como autora, a Dulce é de facto fundamental, é uma trave da tinta da China. Foi um enorme privilégio ter sido das primeiras pessoas a ler O Retorno, e o mesmo aconteceu com a Eliette. Aguardo pelo próximo, juntamente com um monte de fãs que cada vez que se cruzam comigo e percebem que sou a editora da Dulce, me fazem sempre a mesma exigência que lhe fazem a ela. Assim sendo, a pergunta que se impõe é: para quando as novas aventuras da nossa amiga em comum, a nossa Eliette? Pois é, acabámos de ouvir a editora da Tinta da China, Bárbara Bolhosa, amiga e editora de Dulce Maria Cardoso, que aqui deixa algumas notas sobre esta amizade e admiração, construída também com muitos ataques de riso, consta, sobre as peripécias do cotidiano. E Bárbara deixa também uma pergunta, a pergunta que não quer calar, não é, Dulce? Para quando o novo livro com a continuação das aventuras de Eliette? Pois é, vamos ouvir a resposta de Dulce Maria Cardoso na segunda parte desta conversa, onde quero saber mais sobre este seu próximo livro e as lutas que a acompanham. Haverá ainda espaço, claro, para a música e outras tantas sugestões culturais para este verão. Tudo na segunda parte para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Aguenta coração, boas escutas.